Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Ciro Gomes e a denúncia sobre os precatórios. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nas últimas semanas, rodou muito aí na mídia burguesa a denúncia de Ciro Gomes sobre a questão dos precatórios. Eu até dei minha opinião num Twitter e algumas outras redes e tal, mas não me estendi muito no tema. Acontece que a mídia burguesa abraçou a pauta, tá uma porrada de site. O MBL, bolsonaristas e por aí vai tão repercutindo. Isso ganhou visibilidade, chegou no último final de semana a ser Trend Topics. O meu inglês is very good no Twitter e tal. E aí o negócio ganhou repercussão. Hoje, terça-feira de manhã, o Banco Central se pronunciou. Então, o grau de repercussão que isso ganhou. E para mim, quem melhor explicou essa questão dos precatórios foi o Frederico Krepp, o Fred. E a gente vai fazer um react aqui do vídeo dele. Eu acho que o vídeo dele é muito didático, muito bom. Só que eu vou acrescentar também alguns elementos políticos. Mas vamos acompanhar aqui a explicação do Fred, que eu acho que ela é satisfatória para a gente entender o que está em jogo. Na semana passada, eu fiz um vídeo aqui comentando a denúncia que o Ciro Gomes fez na entrevista na CNN sobre uma suposta corrupção envolvendo essa questão dos pagamentos dos precatórios no ano passado e tudo mais, Eu comentei que o Ciro tinha cometido alguns erros e fiz uma observação sobre como ele não mencionou e não destacou que é o absurdo que é o mercado de precatórios no Brasil e que isso mostra uma corrupção sistêmica do Estado brasileiro nessa dinâmica da inação do Estado a alimentar o sistema financeiro. E o pior de tudo é que isso tudo é dentro da lei e é assentido por todo mundo. O Ciro voltou nesse tema, nessa newsletter que ele lançou no último domingo, e ele fez uma explicação mais detalhada sobre essa questão, ele fez até um vídeo detalhando essa questão, E aí, como ele retomou essa questão, eu aproveitei também para ampliar aquele comentário que eu fiz na semana passada, inclusive para corrigir alguns erros que eu mesmo cometi no vídeo. O outro motivo também é que essa polêmica escalou de uma forma muito grande e muita gente compartilhou coisa muito errada, e algumas coisas muito erradas foram ditas nessa dinâmica, que eu acho que cabe aqui a gente refinar um pouquinho e comentar um pouquinho. Bom, primeiro eu vou corrigir alguns erros que eu mesmo cometi na semana passada. A primeira correção é sobre a questão dos precatórios terem fama de serem dívidas que não são pagas ou que demoram muito para ser pagas. Na verdade, isso é um pouco mais complexo. Por quê? Existem precatórios municipais, estaduais e federais. Os municipais e estaduais, eles são sim os que mais atrasam, e você tem uma dinâmica ali de um atraso muito grande nesses pagamentos em relação à pessoa que está devendo. Os precatórios federais, eles geralmente são pagos com mais rapidez por conta da própria natureza das receitas do governo federal. O governo federal ele tem mecanismos que permitem aí uma margem de manobra maior do que os estados e municípios, e isso tem a ver, inclusive, com a discussão que a gente vai fazer hoje. Assim, gente, só uma questão bem rápida, assim. Municípios, cidades e governos estaduais, estados, eles são consumidores de moeda. Eles não são emissores de moeda. Então, para eles, existe sim uma restrição financeira. Essa restrição financeira não existe para a União, que é o ente monetariamente soberano que emite a moeda que é de circulação no território nacional. Então, uma prefeitura ou um governo do estado, a lógica é muito mais próxima com a metáfora que está errada, mas é uma metáfora que todo mundo faz, de comparar o orçamento público com o orçamento de uma família doméstica, No caso do município, no caso de um governo estadual que não emite moeda, essa metáfora que não está certa, pelo menos se aproxima um pouco mais, na necessidade de arrecadar para gastar. No caso da União, não faz sentido absolutamente nenhum, mas só continua. O problema dos precatórios é que são dívidas arrastadas ali pelo governo para poder tentar recorrer em várias instâncias e tudo mais, então ele demora a ser julgado. E aí, no caso do governo federal, ele perde a ação na justiça, ele lista esse precatório aí no orçamento para o próximo ano, até abril. E aí, se ele entra até abril, você recebe no outro ano. Então, o prazo é menor do que nos estados e municípios e tudo mais. E isso, gente, é uma obrigação legal por conta do planejamento orçamentário. Você tem que mandar a lei orçamentária para o legislativo, você tem um prazo para mandar essa lei orçamentária, e aí você tem que colocar os precatórios também nessa lei orçamentária. Um outro erro meu no vídeo foi sobre as requisições de pequeno valor, as RPV, que na hora ali eu fui preparar o roteiro e eu acabei trocando as bolas e eu fiz uma confusão, eu inverti os valores. Como eu disse no outro vídeo, os precatórios eles têm fila e elas precisam ser respeitadas. As requisições de pequeno valor são aqueles valores que não pegam fila e eles têm um prazo ali de pagamento de 60 dias.
No caso do governo federal, o valor máximo das requisições de pequeno valor é de 60 salários mínimos, o que gira em torno ali de R$85 mil. E, em tese, os RPV não são precatórios. O meu erro ali foi que eu acabei confundindo o teto da RPV da União com o piso que foi dado pelo judiciário para que os estados e municípios fizessem as suas leis. Os estados e municípios eles podem criar um teto próprio para as requisições de pequeno valor, mas tinha estado e município criando tetos muito baixos, como de um salário mínimo e tudo mais. Daí o judiciário estabeleceu uma regra e definiu que o piso para essa legislação é o teto do RGPS, do Regime Geral de Previdência, que seria o mínimo que os estados poderiam legislar, que eles poderiam estabelecer como teto das requisições de pequeno valor. Ou seja, nenhum estado ou município pode editar lei definindo um teto das requisições de pequeno valor abaixo desse valor que foi estabelecido pelo judiciário, que é esse valor aí na casa aí dos R$7.500. Aí eu acabei confundindo essas coisas. Um outro erro que eu cometi também foi falar... Assim, gente, só para vocês entenderem, requisição de pequeno valor é quando algum ente público perde um processo na justiça, só que o valor a ser pago é tão baixo que não vira precatório, tem que ser pago imediatamente, entendeu? O precatório é uma dívida que algum ente do poder público, seja prefeitura, seja governo do estado, seja União, tem com o cidadão, né? Com entes privados e por aí vai. Só que, a depender do processo judicial, se o valor for pequeno, né, nem vira precatório, ele é pago imediatamente. Se ele vira precatório, ele entra numa fila de pagamentos, depende do exercício orçamentário do ano, etc. Por isso que precatório demora mais, né? Mas se é um valor baixo, ele tem que ser pago imediatamente. Papum, ganhei, aí, pô, pagou, entendeu? Basicamente, grosso modo, é disso que o Fred tá falando. Que o governo não queria ter pago os precatórios. Na verdade, quando o Bolsonaro deu calote a partir da PEC dos precatórios, a OAB e o PDT entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade para impedir esse calote. E aí, em 2023, a Advocacia Geral da União entrou pedindo inconstitucionalidade também, junto aí da OAB e do PDT, e o governo acabou negociando com o STF o pagamento e tudo mais, mas a gente vai ver isso mais para frente. Agora, para além do que eu falei de errado, muita coisa errada foi dita sobre essa questão, nessa polêmica, em todos os lados. Bom, o primeiro caso aqui que cabe destacar é de um vídeo de uma militante do Bolsonaro que pegou a denúncia do Ciro e deturpou tudo que o Ciro tinha dito e ainda usou isso para fazer propaganda descarada para o Bolsonaro. Eu não sei se vocês viram, né, mas aquele vídeo da moça desenhando a denúncia que rodou nas redes por aí, aquele vídeo está todo errado, aquilo é uma propaganda do Bolsonaro. Por quê? Ela falou que o Bolsonaro parcelou os precatórios para poder organizar as contas públicas e isso é uma cara de pau sem tamanho. O Bolsonaro cortou o pagamento e deu calote num monte de gente que tinha precatório. E aí ele não só não pagou, como ele ainda criou um teto depois que foi julgado inconstitucional. Inclusive, a PEC foi apelidada de PEC do calote e boa parte da oposição votou a favor. Inclusive, o Ciro Gomes, que está fazendo essa denúncia, ele chegou a suspender a pré-candidatura dele na época por conta do apoio dos deputados do PDT à PEC. Então, esse ponto é muito importante. Eu vou até abrir a tela aqui. Você, trabalhador, trabalhadora, né, de baixo salário, de classe média, que tem um precatório da União para receber, que está esperando há anos, há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não esqueça disso. O Bolsonaro, na tentativa de ganhar a eleição, aprovou uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, a PEC do calote, para não pagar você. Então, assim, toda vez que você for falar de precatório, lembre que o Bolsonaro não queria lhe pagar. O Bolsonaro deu um calote em você. O Bolsonaro é checheiro, como a gente fala aqui em Recife. Se o tema é precatórios, nunca, por favor, esqueçam disso. Agora a gente pode voltar pro vídeo do Fred. Quem começou essa bagunça foi o senhor Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes, que pegaram as dívidas que a União tinha com as pessoas e simplesmente deram um calote nessas dívidas, criando um acumulado que foi crescendo com a correção monetária e com juros. E aí, evidentemente, esse calote fez o valor dos precatórios despencar no mercado. Foi a festa dos bancos. Agora, sem a perspectiva de receber, o cara que tinha um dinheiro para receber do governo, ele foi estimulado a vender para os bancos mais barato, um valor menor do que ele tinha para receber, para poder ganhar alguma parte desse dinheiro. O Ciro, inclusive, destaca isso na última newsletter que ele lançou. Então, assim, não adianta tentar tirar o do Bolsonaro e do Paulo Guedes da reta não, tá, gente? Algumas outras questões erradas também acabaram surgindo na discussão. Por exemplo, a questão do deságio. Muita gente veio comentar comigo que a questão era o deságio, que os bancos estavam pagando 50% de deságio, que as pessoas tinham para receber e tudo mais. Gente, infelizmente, isso é a regra nesse mercado. Apesar de ser algo que eu considero profundamente imoral, isso é totalmente legal.
e o deságio varia de governo para governo, e se o governo dá o calote e não tem a perspectiva de pagamento, igual aconteceu com o Bolsonaro, o cara desespera e aceita vender por menos, então o deságio aumenta. Então, como não tem... Só explicando essa economês, para quem não sabe, deságio é basicamente o seguinte: você tem um precatório para receber do governo federal num valor de R$200 mil, só que você não tem perspectivas de receber, né? Você não sabe se vai receber daqui a 5, 7, 8, 10 anos. E aí chega um banco e fala assim, ó, tu tem um precatório no valor de 200 mil, mas tu não sabe quando é que vai receber. Eu te coloco aqui na tua mão agora R$70 mil para tu me vender a posse desse título a ser recebido, desse precatório. E aí o valor que a pessoa ia receber era 200 mil, não sabe quando, e ele recebe só 70. No caso, quando o governo pagar, aí o banco vai receber os 200 mil. Qual é o X da questão? Um banco, uma financeira, ele tem volume de caixa, ele tem fluxo de caixa para esperar 8, 10, 15 anos sem problema pelo título, percebe? Porque ele tem outros ativos no seu portfólio e dá para esperar. Um cidadão comum, uma pessoa normal, um cidadão de classe média, ele não vai esperar, ele não tem condições de esperar 10, 15, 20 anos, tá ligado? Porque na real, se pá, vira herança, né? Então, eu acho que inclusive, nesse debate todo, eu acho que se errou muito indo por uma linha moral, que o problema pra mim seria fazer um debate legislativo sobre mudar essa lógica de pagamento de precatórios. Pra mim, ó, a gente deveria entrar num debate que é o seguinte: é trabalhador, é classe média? É isso? É trabalhador, é classe média? Meu irmão, ó, deu trânsito em julgado frente ao ente público, tem um precatório a receber, recebe imediatamente. E aí, a forma como se vai alterar dispositivos constitucionais, legislativos, como é que isso vai adequar isso no orçamento, a gente pensa, faz um debate legislativo, mas assim, é isso. É trabalhador, é classe média? Ganhou do governo? Recebe imediatamente, não espera a fila. Eu acho que o debate é esse. O debate é, inclusive, porque só existe um mercado de precatórios porque você tem a variável tempo. Então, mesmo quando tem o transitado e julgado em todas as instâncias e você ganhou, mesmo assim, por uma série de questões, você não sabe quando vai receber. E aí, você precisa do dinheiro, né? E aí chega um banco, chega uma financeira e diz assim, ó, eu te ofereço 50% do valor do título, que tu não sabe quando vai receber, mas na minha mão tu recebe agora, 50% do valor. Então, assim, só existe mercado de precatórios porque existe a variável tempo aqui, que é incerta para o trabalhador e para a classe média. Então, assim, o debate aqui, por isso que eu acho que o Ciro errou, e errou feio, que é assim, se não tiver corrupção nenhuma, o mercado de precatório já é ilegal, pô. Já é ilegal. Porque na prática você vai negar o direito à justiça ao trabalhador e à classe média, pô. Meu irmão, ganhou, foi o transitado e julgado em todas as instâncias, recebe imediatamente. Ah, não, eu ganhei, mas eu vou receber daqui a 5 anos. Peraí, não, pô. Tá ligado? E aí, às vezes, a pessoa ganha, mas depois tem que entrar numa liminar para cobrar o pagamento, porque o pagamento não tá vindo, tá errado. Esse que é o debate, entende? É aqui que está o centro da questão. Só existe um mercado de precatórios porque o trabalhador e a classe média que tem um precatório a receber não é atendido como deveria, dados os mecanismos e as possibilidades de morosidade dos entes do poder público na hora de pagar isso, pô. É aqui que está a questão. E aí, claro, dentro dessa lógica, os bancos vão fazer a festa. E fazem. Isso é inegável. Mas não é porque necessariamente tem corrupção, tá ligado? A dinâmica em si é imoral. Pode ser legal, 100% legal, e normalmente é. Aí você pode pensar assim, o Fred até vai falar isso, mas Jones, como é que os bancos sabem que a pessoa tem um precatório para receber? Isso é dado público, gente. Isso é dado público. Ô, gente, processo é tudo público. Então, assim, qualquer escritório de banco, de financeira, não sei o quê, consegue, por exemplo, fazer pesquisa no Tribunal X, quantos processos tiveram resultados que deu um precatório para um cidadão, para um trabalhador, para uma trabalhadora, e aí liga para o advogado responsável pelo processo e conversa com ele. Isso é público. Isso não é segredo, não. Tá ligado? Inclusive, qualquer pessoa, sei lá, você, por exemplo, você que é uma pessoa, vamos imaginar, você é de classe média alta, e aí, pô, você tem uma grana guardada, vamos imaginar que você tem R$400 mil guardado, você tá bem, tá suave, você pode, por exemplo,
pegar um computador, pesquisar isso, ver precatórios de valor mais baixo e decidir assim, ó, meu irmão, na real, um dos investimentos mais seguros que existe no mundo é precatório. E você pode contatar pessoas que têm precatório na mão e dizer assim, ó, bicho, o negócio é o seguinte, tu tem 100 mil reais pra receber, mas tu não sabe quando é que vai receber, né? Tá ligado? E aí eu te adianto aqui 60 mil e tu me vende o título. E aí fica esperando receber. Qualquer pessoa pode, inclusive, fazer isso. Claro que quem faz isso pelo volume de capital são os bancos, são as financeiras e por aí vai. Mas assim, você que está assistindo esse vídeo, você pode, se tiver dinheiro guardado e se tiver um computador com internet, e se está assistindo o vídeo é porque tem, você pode fazer isso, tá ligado? Não é segredo não, não é informação privilegiada não, enfim. Tem uma lei que regula isso, ou que proíbe esse mercado de precatórios, infelizmente isso acaba valendo como regra. Uma outra questão que eu vi algumas pessoas falando, e que tem naquele vídeo de propaganda do Bolsonaro, é que o governo abordou as pessoas para elas venderem para os bancos por um valor mais baixo. Gente, isso não existe. Mesmo que tenha uma intenção clara de ser corrupto, o governo não vai fazer uma coisa tão esdrúxula como essa. Isso daí é ser corrupto e gritar para todo mundo que está roubando. Só uma pessoa de QI 30 vai fazer um negócio desse. Uma outra coisa também é que as pessoas acabaram questionando, e que segue até hoje, é sobre os bancos abordarem as pessoas para venderem seus precatórios e sobre como eles conseguiram isso, que seria informação privilegiada também. Gente, isso tudo é público. Lá no tribunal que correu o processo, tem o nome do advogado que representou a pessoa na causa, o banco vai lá, entra em contato com esse advogado e faz a proposta pelo precatório. Não tem nenhum segredo ou malandragem aí, a não ser o próprio mercado de precatório, que eu já falei várias vezes, que eu acho um absurdo, que eu acho que tem que ser proibido. E ainda tem mais uma outra coisa, que é o seguinte, os erros da imprensa. O Estadão, depois a Veja, eles fizeram algumas checagens rebatendo o que o Ciro falou, só que eles pegaram um ponto lateral do que o Ciro falou e não falaram do central. Na CNN, o Ciro falou que o governo vendeu os precatórios para os bancos, o que muito provavelmente foi uma confusão que ele fez ali na hora. Só que muita gente pegou essa parte da fala dele e partiu para cima dele, achando que a denúncia dele era de que o governo tinha vendido precatório, sendo que não foi. De fato, o governo ele não vende precatórios e o Ciro ele cometeu um erro ali, mas a denúncia não foi essa. Aí a gente entra diretamente nessa denúncia dele, que teve uma explicação ampliada nesse último domingo, e aí é o seguinte, o que o Ciro está acusando é de ter havido informação privilegiada para que os bancos se adiantassem para comprar os títulos das pessoas antes do pagamento do governo. Então, assim, se o Estadão, ou a Veja, ou qualquer outro órgão da imprensa for desmentir o Ciro ou quiser rebater o Ciro, eles têm que desmentir isso. Isso é o central da denúncia dele, e não alguma coisa lateral e tudo mais. E aí, por isso que é bom destacar aqui o que o Ciro está denunciando. E isso entra na explicação que ele falou aí nesse último domingo, na denúncia dele. Ele está alegando, de novo, que alguém passou para os bancos, antes de vir a público, a notícia de que o governo pagaria o estoque dos precatórios de uma vez só. E aí essa suposta informação privilegiada, que envolve um momento anterior que foi divulgado, de que o governo quitaria o estoque dos precatórios e tudo mais, pode ter desencadeado uma corrida aos bancos para eles lucrarem o máximo possível antes dessa informação sair. Veja, vocês entenderam isso, gente? Veja, mercado de precatórios sempre existe, beleza? Beleza. O Bolsonaro bagunçou o negócio com a tal da PEC do calote para não pagar os precatórios. Massa, massa. Quer dizer, também um período de vencimento e por aí vai. Tá. E aí, not so. O governo Lula decidiu pagar tudo de uma vez. Mais de 90 bilhões em precatórios. Isso não é comum. É perfeito. Isso não é comum. Isso é inusual, isso é excepcional. A denúncia do Ciro é que esse movimento de pagar de uma vez 90 bilhões, mais de 90 bilhões de precatórios, foi motivado por um vazamento de informações privilegiadas. O que o Ciro está querendo dizer é, antes do governo anunciar que pagaria de uma vez 90 bilhões, mais de 90 bilhões em precatórios, essa informação foi vazada para agentes do mercado privado. Teve uma corrida dos bancos para comprar títulos de precatório na praça. Depois disso, aí o governo anunciou publicamente que pagaria de uma vez só os precatórios. Eu acho isso muito difícil. Veja, não é que eu duvide de corrupção, que eu acho o governo Lula honesto. Eu acho muito difícil disso ter acontecido na proporção que o Ciro está colocando. E aí, já, eu vou explicar para vocês por quê. Porque, inclusive, o Fred vai tocar num tema, né? Mas, fundamentalmente, essa é a denúncia do Ciro. Antes do governo anunciar que iria pagar de uma vez mais de 90 bilhões de precatórios, teria saído uma informação privilegiada
para agentes do mercado privado. Esses agentes do mercado privado, bancos fundamentalmente, fizeram uma corrida atrás do Tesouro para comprar títulos, para comprar precatórios, sabendo que dali em pouco tempo, né, eles receberiam de uma tacada só mais de 90 bilhões. Vamos lá. Só que aqui tem alguns elementos que a gente precisa destacar para a gente posicionar onde estaria essa questão de informação privilegiada e envolvendo quem. Primeiro, é que, eu já falei, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, ela já tinha entrado para suspender a PEC dos precatórios e tinha indicado que queria negociar uma saída para essa questão. Em agosto de 2023, o governo falou que iria dar uma solução para essa questão até 2026 e que não ia deixar essa bomba para o sucessor. No dia 27 de novembro de 2026, o STF julgou a inconstitucionalidade da PEC. Ele já tinha maioria, né, na verdade, para julgar a inconstitucionalidade da PEC. E também formou maioria para permitir com que o governo pagasse sem infringir a meta fiscal até 2026. Nessa decisão, o STF também formou maioria para autorizar o governo a emitir crédito extraordinário para pagar esse valor acumulado. E isso vai ser importante daqui a pouco. O dinheiro que ia pagar esses precatórios, que acabou pagando esses precatórios, ele não viria de um remanejamento do orçamento, ele viria da emissão de títulos extraordinários com essa finalidade de pagar os precatórios. E aí, diante disso, no dia 29 de novembro, o governo anunciou que esperava uma resolução para o problema dos precatórios ainda em 2023. E aqui eu destaco essa fala da Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, que ela fala o seguinte, abre aspas, já fizemos maioria. Agora nós temos só que contar com a celeridade, fazendo um apelo ao ministro André Mendonça, o qual conheço não só pela capacidade, mas tenho conhecimento pessoal e sei do trabalho dele, inclusive na AGU. Ele sabe da importância desse tema para que a gente possa ter não só a maioria, mas ter a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ainda este ano, para que nós possamos, através da nossa equipe capitaneada pelo ministro Haddad, organizar o pagamento ainda neste ano, colocar para enviar ao Congresso Nacional, provavelmente uma medida provisória, criando esse crédito extraordinário. Nessa mesma notícia, ainda tem a fala da secretária adjunta do Tesouro, Viviane Varga, que disse que assim que o Supremo decidisse sobre o tema, ele poderia ser resolvido facilmente, rapidamente. Ou seja, em 29 de novembro de 2023, o governo anunciou que queria pagar nesse ano e que só esperava acabar o julgamento do STF para fazer isso. Ela disse o seguinte, a secretária adjunta, né, abre aspas, para a equipe econômica é extremamente importante essa decisão e que a ideia é começar 2024 sem esse passivo, que é uma coisa trazida do governo passado. Daí... Gente, vocês entenderam isso? Veja, o governo anunciou publicamente em novembro que pagaria ainda em 2023 os precatórios. Preste atenção, essa informação é muito importante. Durante todo 2023 teve um debate sobre a questão dos precatórios, julgamento no STF. Então não é como se o tema estivesse adormecido. Em 2023, o tema dos precatórios apareceu em vários momentos. Julgamento no STF, debate do Ministério da Fazenda, não sei o que, e por aí vai. O governo anunciou publicamente que iria pagar em novembro de 2023, ainda em 2023, só esperando a decisão do STF. Perfeito. Foquem nessa informação, por favor, que ela é muito importante. Já a gente vai fazer um debate mais aprofundado sobre isso. Em 28 de dezembro de 2023, o governo anunciou que tinha liberado mais de 90 bilhões de reais para o pagamento dos precatórios e as requisições de pequeno valor. E aí, por que eu trago essa questão das datas e tudo mais? Se houve informação privilegiada, ela tem que acontecer pelo menos antes do dia 29 de novembro, que foi a data que o governo disse que pagaria ainda em 2023. Isso é um ponto que o Ciro pode ter, pode ser até uma carta na manga do Ciro ou algo do tipo. Ele pode ter ganhado a atenção da galera, do debate público, e depois ele pode mostrar que houve, de fato, uma movimentação atípica numa data que indica informação privilegiada. E aí o critério é esse, gente. O indício que pode ser apresentado é esse. Por exemplo, o governo já tinha falado dia 29 de novembro que ia quitar em 2023. Eu mostrei aí para vocês. Se antes dessa data teve alguma movimentação muito atípica em alguns bancos e tudo mais, isso pode ser um indício, sim, de que algo errado aconteceu. Aí é caso de botar o Ministério Público no jogo e investigar isso direitinho. Por enquanto, o Ciro ainda não apresentou isso. Ele falou que tem indício de corrupção e tudo, mas ainda falta esse elemento para começar, talvez, a investigação. Gente, veja, de maneira bem sintética. Provar que existe corrupção no caso dos precatórios é bem simples. É mostrar que no segundo semestre de 2023, antes de novembro, houve uma movimentação atípica. Isso é bem fácil, inclusive, né? É provar que houve uma movimentação atípica. É isso. Vamos imaginar que... Fazer só uma continha de padaria aqui rápida. Vamos imaginar que em 2020... 2022 não, porque foi um ano meio atípico, PEC do calote, não sei o quê. Mas vamos imaginar que na média histórica dos últimos 10 anos, o grau de negociação de títulos de precatórios, de titulares, né, que deveriam receber, que vendem esses títulos para bancos, para financeiras, no universo de 100%,
dessas pessoas, vamos imaginar que 20% vendam, né, para bancos e financeiras. Só imaginar, né? Isso é uma média histórica dos últimos 10 anos. Aí, no segundo semestre de 2023, de repente, por um motivo não imaginado, dado que em julho, agosto, setembro e outubro não se tinha certeza de quantos precatórios seriam pagos, né? Tava tudo em aberto, julgamento no STF, debate no governo, não sei o que, por aí vai. Aí vamos imaginar que no segundo semestre de 2023, a venda de títulos de precatórios pelo seu proprietário original, em vez de a média histórica de 20%, subiu para 50%, 60%. Aí, claramente, tem um mal feito. Aí, claramente, tem informação privilegiada. Aí, claramente, agentes do mercado privado tiveram informações privilegiadas. Um aumento relativo é até compreensível, dado que o discurso fiscalista do Haddad era bem possível imaginar, não precisa ser um grande analista, que o governo iria pagar esses precatórios em algum momento do governo Lula. Então, assim, era uma aposta, a meu ver, razoável a ideia de que o governo não iria sustentar, tentar manobras jurídicas e tal, para passar os 4 anos sem pagar esses precatórios. Então, vamos imaginar, começou o governo Lula, teve uma subida tímida de venda de títulos de precatório de 5%, 8%, 10%. Tudo normal. Esperado dentro de uma análise política do que é o governo. Mas, se no segundo semestre de 2023, principalmente, teve uma subida de 30, 25, 35, 40% da negociação de títulos, aí você teve informação privilegiada. Qual é o meu problema? Ciro não provou isso. Ciro não mostrou isso. O que é que o Ciro está falando? O que é que o Ciro está fazendo? E veja, o Ciro é professor de direito. É muito ruim essa linha. O que é que o Ciro está fazendo? Ele está dizendo assim, ó, tem corrupção. Aí alguém pergunta, Ciro, mas cadê a prova? Eu não tenho prova, mas se investigar você vai descobrir. Uma coisa que eu chegar e falar assim, vou dar um exemplo, meu amigo Eribaldo. Eu chego para Eribaldo e falo assim, Eribaldo, tu tá muito doente, tu tem câncer. Aí Eribaldo, oxente, porra é essa? O que foi que aconteceu, Jones? Nada. Eu só tô olhando assim pra tu. Eu não sou médico. Eu tô olhando pra tu. Eu acho que tu tá meio pálido e tal. E tu tem câncer. Faz um exame aí pra ver se tá tudo bem. Pô, sabe, gente? Ciro não apresentou provas. E veja, eu não estou dizendo... E aí a galera fica no debate assim. Ah, mas tem que investigar pra ver se não tem nada. Não. Tudo certo. Eu acho que, frente ao tamanho do valor da coisa, o negócio tem que ser acompanhado muito de perto, com muita lupa mesmo, porque 90 bilhões não é brincadeira, né? Assim, é isso. Agora, concretamente, não dá pra entrar numa lógica de que, ó, investiga aí, pô, depois a gente vê. Sabe, pô, não, né? Eu, inclusive, até posso fazer isso. Em algumas situações, o Fred pode fazer isso, porque é isso, né? Nós não temos cargos institucionais, nós somos agitadores, comunicadores, militantes de base, então a gente tem uma liberdade maior, inclusive, de apontar possibilidades de mal feito. Não deveria ser esse o comportamento de um presidenciável, porque, mesmo o Ciro dizendo que não vai ser mais candidato, ele foi das últimas 2 eleições presidenciais. Ele é vice-presidente do PDT. Então fica uma coisa até meio desmoralizante, que é assim, é isso mesmo, veja. O Ciro é vice-presidente do PDT. Aí o Ciro chega e diz que tem uma denúncia bombástica de corrupção. Aí o PDT não faz nada. O PDT não entra uma petição no Ministério Público Federal para dizer assim, ó, tem mal feito aqui, tem que investigar e tal. Aí, tipo assim, o cara fica desmoralizado. Porque, veja, nessa lógica, se o vice-presidente nacional do PDT fala isso e o PDT não faz nada, das duas uma. Ou o Ciro tá errado, ou o Ciro tá certo e o PDT é cúmplice do esquema da corrupção. Sabe? Tipo, é isso assim. Enfim. O que vai acontecer? Só que tem mais um pontinho aqui rápido que eu preciso comentar. O vídeo do Ciro que ele faz explicando essa denúncia, ele tem alguns errinhos que podem reforçar uma narrativa contra ele e abrir o flanco para críticas. Inclusive, pode acontecer algo da mesma forma que aconteceu com a questão dele ter falado que o governo vende precatórios. Primeiro, quando ele dá exemplo para as pessoas sobre os valores, ele usa valores abaixo do valor do precatório. Ele usa, na verdade, exemplos das requisições de pequeno valor. Então, ele está usando exemplos que não se aplicam no caso dos precatórios. E aí ele deu o exemplo de 20 mil reais, de 50 mil reais, e isso não é precatório, é uma requisição de pequeno valor. Isso é pago em 60 dias e tudo mais. E eu sei que ele pode ter usado isso para ficar mais claro o exemplo, para ser uma forma mais didática e tudo mais. Só que eu acho que ele abre o flanco para crítica e ele pode apanhar por causa disso.
O outro flanco é que ele fala que o governo ele insinua, né, que o governo tirou 93 bilhões do orçamento para pagar os precatórios, e ele contrapõe isso ao investimento em educação, infraestrutura, como se o governo tivesse tirado dinheiro dessas áreas para os precatórios. E não foi, não teve nada cortado para isso. Igual eu expliquei para vocês, o STF autorizou o governo a emitir título de crédito extraordinário. Se o STF não faz isso, aí sim seria esse caso. Por quê? Se o STF não autoriza o governo a usar crédito extraordinário, ele tinha que remanejar um valor muito alto no orçamento para cobrir essa questão dos precatórios. E aí, nesse último ponto, inclusive, é uma oportunidade que eu acho que ele perdeu de fazer um debate mais amplo em relação às restrições orçamentárias do Estado com soberania monetária. Esse ponto é perfeito para mostrar assim, por que a gente pode emitir crédito extraordinário para pagar precatório e não pode bancar uma política de investimento, de infraestrutura e tudo mais? Por que isso não pode ser negociado na política, no judiciário? Vocês percebem como que essas restrições orçamentárias, elas variam de acordo com a política? Elas são restrições políticas, muitas... Gente, esse aqui é o ponto central. Eu já expliquei para vocês várias vezes que existe basicamente dois tipos de orçamento no Estado brasileiro, que é o gasto financeiro do Estado, que é basicamente o gasto com juros e serviços da dívida pública, que em 2023, em juros da dívida pública, o Estado brasileiro pagou mais de 700 bilhões de reais aos detentores de título da dívida, e o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário do Estado? É o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com previdência social, com Bolsa Família, com funcionalismo público, com IBAMA, CMBio, Fundação Palmares, IBGE, tudo que você imaginar. Pois bem, qual é o grande debate aqui? Isso é foda, por quê? O Ciro, ele acerta, só que por cada conjuntura ninguém presta muita atenção, porque o debate é um debate bem raso, e parece que ele fica desesperado da pouca atenção da denúncia e ele resolve escalar meio que uma dinâmica histriônica. Que é, eu inclusive preciso até parar para reler isso, mas na época, o pagamento dos precatórios, a proposta do governo é que ele entrasse como gasto financeiro do Estado. Lembrando, o teto de gastos, ele controla o gasto primário do Estado, o gasto com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, previdência e por aí vai, mas ele deixa livre o gasto financeiro do Estado. É a mesma lógica do teto de gastos do Michel Temer. Então, a partir do momento que você coloca o gasto com precatórios para o gasto financeiro, ele está fora do teto de gasto. Eu não sei se no final ficou assim, mas de toda forma, foi que a gente viu da vitória eleitoral de Lula para cá. Uma lógica oportunista, canalha e assim, 1001 criatividades jurídicas, que é, primeiro Gilmar Mendes dá uma liminar dizendo que o Bolsa Família tem que ficar fora de regra fiscal de teto de gastos, porque dignidade humana, não sei o que, mas peraí menina, a Constituição fala que saúde, que educação, que moradia, que lazer, que bem-estar, é tudo direito fundamental, dignidade humana, é porque o Bolsa Família, o gasto com Bolsa Família fica fora de teto de gastos e o gasto com SUS não fica, e o gasto com educação não fica, e o gasto com creche não fica, e o gasto com moradia popular não fica, e o gasto com água potável não fica, e o gasto com capacidade de fornecer energia elétrica para o povo não fica, e o gasto com saneamento básico não fica, e o gasto com combate a enchentes, tragédias e prevenção de desastres não fica. Sabe, tipo, não faz sentido. Primeiro assim, esse bando de canalhazinho do STF, eu tenho respeito nenhum, viu? Pelo STF. Tem uma esquerda aí que morre de amores e tal. Enfim, esse bando de canalhazinho do STF disse que o teto de gastos do Temer, que é inconstitucional de cabo a rabo, era constitucional. Beleza? É isso. Congela o investimento público por 20 anos. O STF, suave, vai nessa, boy. Vai nessa que tá na boa. Beleza. Aí depois, esse mesmo STF vai e descobre que, na verdade, o teto de gastos é constitucional, mas tem que tirar o Bolsa Família, porque o Bolsa Família não sei o que e tal, por aí vai. Aí depois, esse mesmo STF decide que o pagamento precatório também fica fora do teto de gastos. Ou seja, o STF, ele cria brechas jurídicas dentro de uma lógica de austeridade de acordo com as conveniências do momento. Vocês entenderam isso? Então qual é o X da questão? Quando o governo estava negociando esse pagamento dos precatórios, o Ciro Gomes, na newsletter dele, eu falei muito isso, Davi De Castro falou muito isso, os economistas críticos são poucos, né? Hoje tá difícil. Falaram muito isso, que é, vem cá, menino. Então quer dizer que, considerando um gasto de interesse público, a urgência e por aí vai, pode ficar fora do teto de gastos. Mas por que não o gasto com saúde e o gasto com educação? Ou seja, o debate aqui, gente, é um debate contra o novo teto de gastos e contra a lógica de austeridade, contra as restrições
jurídicas e políticas artificiais ao gasto público. Porque a partir do momento que se decide pagar os precatórios, é isso, crédito extraordinário, PayPal, botou no computadorzinho ali, dinheiro, acabou-se, resolveu. Não é questão de falta de dinheiro, que tem que aumentar a arrecadação, isso não existe. Se tem uma decisão judicial junto com a decisão do governo dizendo que vai pagar 90 bilhões, isso é um número no computador. Pronto, e já era, uma operação contábil via computadores e tá resolvido. Não imaginem que vai ter caminhão de dinheiro com o dinheiro arrecadado dos impostos indo para Brasília, para o cofre do Banco Central, para depois caminhão de dinheiro sair distribuindo dinheiro para os que vão receber os valores. Isso não existe não, gente. Toda operação contábil, informatizada, rápido, já resolveu, dinheiro circulando, percebe? Então, tipo assim, pra mim, o debate real sobre a questão dos precatórios é dois. É primeiro, assim, o cidadão comum, ele não deveria, o cidadão comum de classe trabalhadora e de classe média, ele não deveria esperar anos pra receber a porra de um precatório. Esse é o primeiro debate. Ele não deveria. Tem um debate aqui pra ser feito em defesa, inclusive, dessas pessoas, o que dialogaria bastante, friso, com setores da classe média, tirando eles do conservadorismo. Esse é o primeiro ponto. E tem um segundo ponto, que é, meu amigo, o debate aqui real é que, vem cá, menino, vem cá. Aí quer dizer que dá para tirar 90 bilhões do teto de gastos para pagar precatório. Mas saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, infraestrutura, funcionalismo público, previdência social, política social, tudo isso fica no teto de gastos? Que porra é essa? Então vamos acabar com o teto de gastos. Tem um negócio que eu acho fantástico. Eu lembro, quando foi aprovado o novo teto de gastos, a senadora aqui de Pernambuco, a Tereza Leitão, ela foi para as redes sociais dela comemorando que o Fundeb tinha sido retirado do teto de gastos. Porra, se você está comemorando que o Fundeb foi retirado do teto de gastos, você está confessando que o teto de gastos é uma porcaria. Dado que, se não tivesse problema, poderia estar lá. Não é isso, gente? Vamos lá, lógica básica. Se você, de vez em quando, vem uma dessas decisões criativas do STF, não, mas porque o Bolsa Família, que é fundamental para a segurança alimentar, para a dignidade humana, fica fora do teto de gastos. Mas vem cá, então quer dizer que o teto de gastos afronta a dignidade humana, a soberania alimentar, os direitos fundamentais da pessoa e por aí vai? É isso? Eu também acho. Então vamos acabar com o teto de gastos. Não, mas em nome do interesse público e não sei o que, a gente vai deixar o pagamento de precatórios fora do teto de gastos. Então, o teto de gastos, ele atenta contra o interesse público. Quando é isso? Eu também acho. Vamos acabar com o teto de gastos. Então, veja, é claro que o debate hoje para acabar com o teto de gastos é um debate de pouca força. Só que aí, veja, gente, você ganha força política não é tentando criar um fato novo, miraculoso, não, é insistindo. Eu vi desde o ano passado, debatendo aqui com vocês, sobre como pautar um tema não é falar uma vez e Sara morreu, não é falar uma vez numa live de 3 horas. É você ficar insistindo. Então, assim, gente, quem acompanha meu canal sabe que eu tô desde o ano passado falando, não tem uma semana que eu não falo do novo teto de gastos. Até derrubar isso eu vou ficar falando, sabe? Eu não vou deixar cair no esquecimento. Eu vou conectar todos os nossos problemas e mostrar isso a essa política. Quem me acompanha no meu canal sabe que desde o ano passado eu estou falando sobre a privatização de presídios e o PPI, não o PPI da Petrobras, o Programa de Parceria de Investimentos para privatizar políticas públicas. Tipo assim, criar força política, criar uma corrente de opinião, fortalecer um movimento de massas de resistência e tal, significa falar de maneira permanente. A depender da conjuntura, você pode passar um tempo falando sobre isso e não ser sucesso, não ser muito ouvido, é isso. Então, assim, para mim é muito tranquilo eu saber que se eu lanço um vídeo sobre o novo teto de gastos, o vídeo tem 8 mil, 10 mil acessos. Se fosse um vídeo sobre, sei lá, Stalin, a Coreia do Norte, o vídeo teria 50, 80 mil acessos, mas zero bronca, eu vou passar. Enquanto isso não for derrubado, eu vou passar os próximos anos falando toda semana do novo teto de gastos. Porque é assim que a gente talvez tenha a possibilidade de criar uma correlação de forças para derrubar isso, entende? Mas para fazer isso eu não preciso meio que apelar, eita, tem uma corrupção, tem uma malícia, tem não sei o quê. Pô, peraí, gente. Eu acho que o Ciro erra. Que ele quis criar um fato político fantástico sem ter base. Pode ser, eu não acho que vai acontecer. Pode ser que, na verdade, o Ciro tenha essa informação de que houve vazamento,
né, que houve informação privilegiada, e aí agora ele apresenta a prova. Se ele apresentar a prova, perfeito. Parabéns pro Ciro, botou pra fuder. É isso. Criou o fato político 2024. É isso mesmo. Se ele tiver a prova de que vazou informação privilegiada, que não necessariamente pode vir do governo Lula, pode vir também do STF. Mas se ele tiver a prova que vazou informação privilegiada, ele é o dono do fato político 2024. Aí é isso, botou pra fuder, pirra. Fechou o jogo, zerou o game. Se não tiver, sabe, perdeu uma oportunidade de ouro de fazer um debate sério com a população sobre a lógica de demora de pagamento de precatórios e sobre essa dinâmica oportunista e instrumental de furar o teto de gastos quando acha necessário. E eu não tô contra furar, não. Eu tô dizendo assim, que não tem que ter teto de gasto, entendeu? Eu acho que é aí que tá o X da questão, e acho que é isso que é a síntese do debate sobre a questão dos precatórios. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.